Bom, a gente sabe que a pandemia acelerou vários processos, aí, inclusive a questão da digitalização de várias áreas. Por parte dos condomínios já havia uma digitalização em diversas frentes, mas realmente a assembleia virtual ou assembleia digital, ela veio com grande força nos condomínios. Então, para falar um pouquinho sobre esse assunto hoje, a gente está aqui com a Silvana, que é head de condomínios do Banco Imobiliário, e também com o Rogério, que é síndico do condomínio Vasco Prado, para trazer um pouco da experiência das assembleias virtuais aí na prática. Silvana, então, para começar contigo, eu queria que tu falasse um pouquinho para nós se as assembleias virtuais, assembleias digitais, elas são legais, elas são aceitas juridicamente. Boa tarde, Bianca. Boa tarde, Rogério. Bem-vindo a todos. Bom, sobre a Assembleia Virtual, o que eu posso te dizer é que ela realmente veio para ficar, né? Independente da pandemia, né? Porque é uma Assembleia bastante dinâmica e com a facilidade de que muitas pessoas que não podiam participar presencialmente, acabam que tem da sua casa conseguem participar, né? Fora o conforto, né? No celular, que podem apenas se conectar e participar da reunião. Então, eu acredito que ela tenha vindo para ficar realmente, nesse momento da pandemia. E a assembleia digital é legal? Sim, a Assembleia Virtual é legal, né? Houve uma votação, né, no Senado e uma aprovação, e essa Assembleia é válida até o dia 30 de outubro, né? Foi aprovado que a Assembleia Virtual tem legalidade, pode ser discutida nos condomínios através do meio virtual. Tanto como o mandato de síndico, que ficou válido até o dia 30 de outubro, né, para aqueles síndicos que não quiseram optar por fazer assembleia neste momento da pandemia. Então, ela é validada, sim, juridicamente. Então, não há problema nenhum em fazer em formato virtual as assembleias neste momento. Até o dia 30 de outubro, ela está com validade. Outra ferramenta que pode ser constar com essa aprovação, né, é que se aquele condomínio quiser alterar a convenção ou já colocar essa alteração na sua convenção, ela já pode fazer isso imediatamente numa convenção e já colocar a aprovação que as assembleias poderão também ser em formato virtual. Então, daí não precisa aguardar a votação novamente, a aprovação dessa lei, né, para dar continuidade, porque essa votação foi somente até o dia 30 de outubro. Tá, maravilha. Então, para os novos condomínios que estão sendo instituídos, o ideal já é que seja colocado, então, na sua convenção, a previsão da Assembleia Digital. Isso, já seja incluído esta votação, esse parágrafo de que as assembleias virtuais, que as assembleias também possam ser em formato virtual, né? Já deixar essa opção, tanto presencial como virtual. E, Silvana, essa opção de assembleia virtual, ela vale tanto para as assembleias ordinárias, extraordinárias, para a assembleia de instalação de novos condomínios também? Sim, ela vale para qualquer tipo de assembleia, de instalação, extraordinária ou ordinária. Nós recomendamos nesse período de pandemia para os nossos clientes que fizessem as assembleias que fossem em caráter mais relevante, né? Porque não faz sentido nesse momento fazer assembleias que não fossem tão importantes. Então, alguns condomínios já estão adotando essa modalidade e tem sido bastante prazeroso. E os condomínios têm achado bem interessante a experiência e tem até os condomínios de pessoas de idade já têm adotado, têm pedido para os seus filhos, enfim, parentes próximos para ajudá-los nas conexões, né? E têm participado ativamente. Então, nós fizemos toda uma orientação ao síndico de como é feita a convocação, de como é feita toda a formalidade da convocação, né? Com todas as instruções que tem que ter para que essa assembleia seja validada, né?
Então, toda essa orientação o Banco Imobiliário passa e informa ao síndico para que essa assembleia transcorra de acordo com a legalidade. Então, os condôminos já recebem, né, as instruções, o link, imediatamente no ato dessa assembleia já clicam no link e já conseguem entrar diretamente na reunião e já se logam e já logo em seguida a gente já inicia os trabalhos. Então, assim, é simples, rápido, de fácil acesso e tem sido, assim, uma experiência bastante gratificante para nós do Banco Imobiliário. Assim, temos tido um retorno bastante positivo dos nossos clientes e dos nossos colaboradores também. Então, de forma prática, as assembleias hoje são realizadas via Google Meet, é isso? Sim, nós escolhemos essa ferramenta porque ela é bastante simples, né? De fácil acesso. Inclusive, ela é utilizada pelo judiciário, né? Eu mesma participei em audiência, acho que foi quarta-feira, numa audiência no judiciário como testemunha, e foi através do Google Meet. Então, assim, é uma ferramenta de fácil conexão e nós utilizamos ela por ser até uma ferramenta bem tranquila de ser usada e bem segura, inclusive. E, Silvana, tem algum cuidado assim que o síndico tem que tomar, que poderia dar como sugestão, como dica, que talvez na assembleia física, né, ali offline não tenha, mas que na online o síndico tem que se atentar mais? O que nós cuidamos, né? Na convocação, seguimos a mesma formalidade, tá? Todos são devidamente convocados, através de, além de digitalmente enviado por e-mail, né? Com a confirmação de leitura. Nós também enviamos para o condomínio através de um protocolo, onde todos recebem, são assinados. Enviamos também através de WhatsApp e também enviamos por AR, tá? Independente de ser digital, a convocação é feita na mesma modalidade, na mesma formalidade que já existe atualmente. Nas orientações, a gente solicita que o mesmo proprietário que seja da unidade, ele tem que ser o mesmo que execute o login da ferramenta, né? Que seja a mesma pessoa. Na própria convocação, consta que um prazo para que a pessoa que vai apresentar a procuração, ela tem que enviar antes, 2 dias antes, né, na convocação, para que essa procuração seja conferida e validada. Nós conferimos isso antecipadamente, né? Então, com isso, a gente já ganha tempo para a assembleia virtual ser mais rápida e mais ágil. Então, isso aí facilita bastante o trabalho da secretária na reunião, né? E no caso da assembleia ordinária, nós fizemos toda uma instrução também separada, que é a questão, apesar de nós termos todos os nossos documentos, balancetes, digitalmente já no site, disponíveis para os nossos clientes, com todos os documentos comprobatórios lá disponíveis, os balancetes também são disponibilizados pela administração. Claro que cada condomínio tem um formato e uma forma de prestar contas, né? Então, em alguns condomínios, a gente consta na convocação que tem um prazo, um tempo hábil para aqueles condôminos verificarem os documentos junto à administração. Nós damos esse tempo, além de disponibilizar via digital, né? E eles verificam junto à administração os documentos físicos, né? Então, na convocação, isso também vai ali escrito que ele tem esse prazo. Também tem um prazo para que ele faça todas as perguntas e ponderações e dúvidas que ele tem quanto à prestação de contas, para que o síndico que vai receber também tenha tempo hábil de respondê-las, né? E aí o síndico responde, esclarece, para que no dia da assembleia virtual não fique aquela discussão, né? Aquele tempo lá explicando as questões das contas. Então, isso é respondido também antes e aí se faz os esclarecimentos. Então, tem isso que nós também colocamos na convocação.
além da conferência que a gente faz também no ato da Assembleia da questão da titularidade, né, de quem está na Assembleia, e mais a questão da inadimplência, que também se faz no ato da Assembleia, na medida que vai entrando, logando os condôminos na Assembleia. Então, são cuidados que a gente toma na hora da convocação para que tudo transcorra da melhor maneira possível. Então, assim, claro que isso, cada síndico tem uma modalidade, uns solicitam isso, outros não, vai depender de cada administração. Mas alguns cuidados a gente tem. E para apresentação de candidatos ou chapas, né, no caso, também a gente solicita que apresente antecipadamente até tal dia, para que, e depois se encerra isso, para que não fique no dia da Assembleia Virtual aquela escolha, né, quem vai ser o candidato ou não no meio virtual, né? Então ali já tem os síndicos ali, já tem o candidato no conselho, enfim, a gente também coloca essa indicação na convocação. Claro que às vezes quando não tem, nós vamos ter que deixar para o dia da reunião para fazer essa escolha, né? Então são algumas modalidades que nós temos que para facilitar essa assembleia virtual. No mais, transcorre muito bem, assim como se tiver orçamentos enviado antes, dúvidas, isso vai muito da gestão de cada síndico e hoje nós temos aí um síndico que é o Rogério, que é um síndico super ativo no condomínio, é um síndico super participativo. Eu não estou aqui falando porque ele está aqui na minha frente, mas é realidade, né? Então, para a administradora trabalhar com um síndico assim é muito fácil, ele é muito participativo, ativo, então ele nos ajuda, inclusive. Então, aqui fica bem mais fácil de se trabalhar quando se tem um síndico assim, comprometido com o prédio. Então, a administradora ela acaba atuando tanto pré-reunião virtual, né, para ter toda a organização, para que a assembleia transcorra da forma mais ágil e tranquila possível, como também durante a assembleia, então, como apoio, fazendo a própria recepção da assembleia como se fosse física, né? Então, acho que a administradora tem esse papel de braço direito do síndico, né, mesmo que virtualmente. Isso, e até te interrompendo, assim, e aí quando eu dou início, assim, nós damos início à assembleia, a gente inicia dando boas-vindas, enfim, a todos, e obviamente que depois que faz ali a presença de cada um, solicita que todo mundo desligue os seus microfones e que cada um for falar, a gente vai apontando ali, vai falando para que transcorra bem, porque senão tu não consegue, né, ouvir todo mundo. Mas basicamente é isso, mas está funcionando muito bem. Então a gente vai falar agora um pouquinho então com o Rogério, que é esse síndico que a Silvana estava falando, o síndico modelo, né? É o síndico do condomínio Vasco Prado, que vai trazer um pouco para a gente de como é que foi a experiência dele com a assembleia virtual, a primeira assembleia virtual feita no condomínio Vasco Prado. Tudo bem, Rogério? Tudo bem, Bianca? Boa tarde a todos. Boa tarde, Silvana. Boa tarde, Bianca. E muito obrigado pelo convite em participar aqui da live com vocês, né? Em relação à assembleia virtual, para mim e para todos os condôminos aqui, foi uma grata surpresa. Nesse momento de pandemia, muitas ações vieram para nos desafiar e creio que muitas delas, inclusive a assembleia virtual, veio para permanecer mesmo pós-pandemia, né? Com todas as orientações que a Silvana falou antes, com troca desse parágrafo ou esse adendo nas convenções, né, para se ter validade, né, mas é uma maneira muito mais prática dos condôminos não residentes, proprietários, em participar, que antes as pessoas moravam em outras cidades e tinham muita e não participavam. E agora isso proporciona os condôminos, esses proprietários, a participação em assembleias e realmente saber como o condomínio anda, né? Outra coisa foi possibilitar dar andamento à gestão do prédio. Por quê? Porque muita coisa estava parada porque precisava ter aprovação em AGE. Então a gente não conseguia fazer muita coisa. Então a assembleia virtual nos proporcionou isso, né? E por último,
ela é muito objetiva. A nossa experiência aqui agora com o Banco Imobiliário, a Silvana já relatou vários passos anteriormente, onde ela geriu muito bem essa assembleia, porque a gente tinha 7 itens, eu acho, né? E um era a leitura da ata, e foi muito, muito tranquilo, né? Porque a Silvana já projetou isso, todos enviarem suas dúvidas anteriormente. Então, no momento, as pautas que eu tinha que apresentar, eu apresentei, a gente deliberou muito tranquilamente, né? Então, eu acho que isso foi um ganho muito grande, porque aqui no condomínio tem ainda algumas animosidades em relação às gestões anteriores, e isso acabou, porque as pessoas respeitam mais, né, e respeitam o seu tempo de falar, a sua vez de falar, e isso faz com que a Assembleia transcorra muito melhor, tanto que 100% das pessoas que participaram elogiaram esse tipo de ferramenta, né, esse tipo de assembleia, né, que é a assembleia virtual, e já nos procuraram após a assembleia para a gente fazer modificações para ver se isso perdura para o resto da vida, né, porque é uma maneira muito legal mesmo. Então, na opinião de vocês dois, as assembleias virtuais, mesmo pós-pandemia, devem continuar aí na rotina de todo mundo que mora em condomínio? Sim, não só na minha opinião, como de mais de 90% dos condôminos e moradores do Vasco Prado, esse é o sentimento, né? Em que em 1 hora a gente discutiu 7 itens, enquanto as outras, quando a gente conseguia discutir 4 ou 5 itens, era muito. Então, antes da Assembleia, até vários condôminos perguntaram: Rogério, não é muito item para a Assembleia virtual, que vai ser mais demorada? E realmente foi o contrário. Eles mesmos depois me procuraram e falaram: Rogério, olha só, eu lembro que eu tinha te falado que ia ser mais demorado, e na prática não foi. Foi muito mais dinâmica, o foco nas pautas foi primordial, né? E isso proporcionando com que as pessoas ficassem menos tempo, né, disponível para reunião, tipo 1 hora acabou, e não ficar 3 horas e não solucionar nada, né? Então, com certeza, pelo menos aqui, a gente vai fazer o possível para haver essa adequação e para ela perdurar por muito mais tempo. Eu também acho que, na minha opinião, ela vai permanecer, né, nesse formato e facilitar até para alguns condomínios que nem local tem, né? Porque alguns condomínios, por exemplo, não tem local para fazer assembleia, né? Muitas assembleias se fazem no hall, enfim, não tem salão de festas, às vezes tem que fazer dentro do apartamento. Então, eu acho que nesse ponto vai facilitar bastante também esse formato de assembleia virtual. Eu acho que veio para ficar essa modalidade, eu acho que é mais uma ferramenta, né? Tanto a presencial quanto a virtual. Então, eu acredito que isso veio para ficar realmente, para ter mais esse ganho aí para os nossos clientes. Que, Rogério, se pudesse falar aquela parte que tu falou para mim quando a gente não estava gravando ainda, que tu já tinha participado de várias assembleias, né? Acho que tu mora quantos anos aí já no condomínio, né? E que tu notou que essa foi a melhor assembleia, na tua opinião, que tu participou. Sim, eu faz um pouquinho mais de 3 anos e meio que eu faço parte do condomínio, e agora nesse último ano eu faço parte da gestão, e agora nesses últimos 1 ano na realidade, faz 1 ano e 3 meses, porque passou o tempo na pandemia, né? Nesse 1 ano como síndico, a gente teve várias assembleias muito acaloradas e não muito legais, porque as pessoas realmente elas não se seguram e não sabem o momento de falar e o momento de escutar, né? E quando a gente vê, por exemplo, a Silvana, ela mediando, ela simplesmente sendo bem objetiva e pragmática, isso é importante. Por quê? Porque as pessoas às vezes tentam: não, mas fala tal coisa. Ela fala: não, como já foi relatado anteriormente, você tinha prazo para isso. Então tá, eu esqueci, desculpas. E assim, as assembleias, essa que a gente participou, ela evoluiu muito bem, né? Então, enquanto as outras, como eu havia falado anteriormente, olha, todas elas
né, tinha assembleias que nas outras gestões eram apenas 3 pautas, né, e 3 pautas, uma objetivos gerais e outras 2 e mais nada. Então, isto era um gasto para o condomínio muito maior. Quanto mais reuniões com menos pautas, cada vez o condomínio gasta mais, né, com envio da R, envio de convocação, etc. Desta maneira, a gente pode fazer menos assembleias, elas serem mais objetivas e o ganho para o condomínio ser muito maior, tá? E isto tem que ter uma simbiose entre a administradora e a gestão, os síndicos e os conselheiros. Por quê? Porque se não há essa relação de confiança, é muito difícil a gente gerir todo o condomínio, porque sempre vai ter aqueles 5, 10% que estão do contra, que vão tentar achar empecilho em tudo. E no momento que essa simbiose, resguardado com o auxílio do Banco Imobiliário, principalmente na parte também jurídica, então isso nos dá um suporte, uma confiança, né, muito grande quando a gente vai responder. A gente responde sempre todas as indagações, né, dos condôminos e não deixa dúvida, né? Então, e isso rapidamente. A gente não responde ali uma semana, não. O condômino nos faz uma pergunta, máximo 48 horas, a gente já está respondendo para eles. Então, isso nos dá uma total transparência do que a gente está fazendo, né? E isso vai gerando o quê? Cada vez menos animosidade, e o condomínio vai se pacificando e a gente vai conseguindo fazer com que ele ande, né, muito mais facilmente em relação a tudo que tem que ser realizado, né, ou obras, ou melhorias, etc. Maravilha, a gente pode falar então que as assembleias virtuais elas trazem mais harmonia para o condomínio, mais fluidez para as coisas acontecerem, né? Bianca, total harmonia, muito mais harmônica, olha, muito mais fluidez. As pessoas antigamente às vezes saíam das assembleias e ficavam sem poder quase se olhar. Hoje não se tem mais isso. Não se tem mais isso, por quê? Porque geram menos animosidade. As pessoas sabem que estão sendo gravadas, que todo mundo está olhando, entendeu? Então as pessoas também, elas pensam mais no que vão falar, né? Então isso gera um ganho fantástico.